contar para vocês uma situação que aconteceu aqui em casa. Eu fiquei um pouquinho assustada, mas vou compartilhar com vocês. É o seguinte, ontem eu sonhei, eu perdi as minhas duas avós, tá? Eu não tenho mais avó. E ontem eu sonhei que eu tinha ido à casa da minha avó paterna e ela estava lá. E era só um dia comum nesse sonho, sabe? Não tinha nada demais, assim, acontecimentos extraordinários, não, tava tudo ok. E uma casinha antiga que tinha lá, agora não tem mais, que tinha lá, um pouquinho antes da minha avó ir embora, aquela casinha foi desfeita, o meu tio limpou e desfez a casinha. Mas na ocasião desse sonho, a casinha tava lá, limpa, sem nada, bem cuidada, como é o costume da família do meu pai, deixar as coisas bem cuidadas, né? E tava tendo uma competição de ping-pong. Eu tinha ido à casa da minha... Ah, sim, tem algumas casas lá, sabe? De alguns tios meus. E nesse sonho, a gente ficou na casa da minha avó, foi com a minha sobrinha. E nós estávamos... conversando, eu tava editando o vídeo e acabou a bateria do meu celular. E eu tava sem carregador e eu fui pedir carregador para uma tia minha. Ela fez corpo mole, né? A gente é adulto, a gente já entende as coisas. Fez corpo mole, não quis me emprestar. E uma outra tia minha me emprestou. Não vou dar nomes, tá, gente? E aí, tanto na hora do sonho quanto agora que eu tô falando com vocês, tem outras duas tias minhas que estavam lá, que moram lá, e uma delas duas me emprestou o carregador. E nem lá naquela hora eu entendi de qual das duas era o carregador. E nem agora, no outro dia, eu também não sei quem tinha me emprestado o carregador. A questão é que alguém me emprestou. E quando chegou lá na casa da minha avó, o carregador sumiu. E eu não achava o carregador. Eu falei, gente, mas eu deixei aqui. O carregador sumiu. Isso é um pedaço do sonho. A outra parte quando eu fui lá pra trás, gente, eu fui lá pra trás, vi o que estava acontecendo, voltei lá pra frente com o carregador e aí ele sumiu, tá? Nesse meio tempo que eu fui lá pra trás, agora eu vou contar a parte do meio, que eu acho que é a mais complexa. Mais complexa ou a mais chatinha de explicar, não sei. Tava tendo uma competição de ping-pong lá naquela casinha. E estava sendo transmitido na TV, não sei se era uma TV grande ou uma TV local, mas estava sendo transmitido na TV. Tinha ido eu, meus irmãos e meus pais, e não sei se vale a pena lembrar aqui, ressaltar, mas os meus pais não estão juntos, né? Só para mencionar que estava todo mundo reunido, apesar de no sonho eles não estarem juntos. E quando eu cheguei lá, eu falei, nossa, que decoração bonita que a tia Dor fez e que simples. Gente, ela pegou capim, não era grama, eram uns feixes assim, grossos, tipo, como se fosse tora de árvore mesmo, sabe? Bem grosso. E uns estavam caídos e outros estavam em pé. E eu me lembrei do José do Egito, né? E no sonho mesmo eu fiquei com isso na cabeça. Falei, nossa, que será que significa essa decoração que ela fez? Por que será que ela fez essa decoração, né? Enfim, fiquei com isso na cabeça. Passou, acordei, contei... sim, contei sonho pra minha mãe. Esse é o meio do sonho, tá, gente? Depois que eu fui lá pra frente, o carregador sumiu. Contei sonho pra minha mãe quando eu acordei, mas eu não contei tudo. Eu só contei pra ela que a gente tinha ido na minha avó e eu tinha sumido o carregador. Eu contei bem por cima. Gente, vocês acreditam que hoje de manhã... Hoje é dia 30 de janeiro, eu sonhei dia 29. Vocês acreditam que hoje de manhã ela levantou e falou, guria, sonhei com a tua avó. Porque eu falei assim, vou te contar o sonho direito que eu tive da avó. Ela falou, sonhei com a tua avó também. Dela, não é bom sonhar com gente que já foi. Eu falei, o que a senhora sonhou dela? Eu falei, sonhei que tinha perdido o carregador. Ela falou, meu Deus. Eu falei, sonhei que a gente tava na casa da avó, lá dentro da casa dela. Ela falou, eu também, no meu sonho tua avó também tava. Essa parte eu não tinha contado pra ela. Aí eu falei assim, sonhei que... Sabe aquela casinha lá atrás de madeira? Ela falou, sonhei que a casa da tua avó era de madeira. Só que assim, eu sonhei com a casinha de madeira dos fundos. Ela sonhou com a casa de madeira da frente, que era ainda mais antiga. Essa casa de madeira eu nem lembro, assim, acho que era antes de eu nascer. Mas enfim, tivemos sonhos parecidos e a preocupação dela foi que no sonho
ela e o meu pai estavam morando de favor na casa da minha avó. Pelo que eu entendi, a síntese do sonho foi essa. Ela só, na real, não é que pelo que eu entendi, ela só me falou isso. Ela falou: ah, eu também sonhei com a tua avó. Ah, eu também sonhei com a casa de madeira. Ah, eu sonhei que a gente estava morando de favor na casa da sua avó. E isso é retrocesso, né? Porque nós já moramos lá quando a gente era criança, né? Logo que a gente nasceu, a gente morou lá. E morar de favor, agora que a gente está comprando a nossa casinha, ai, me preocupa um pouco. Esses sonhos me preocupam um pouco. Eu perder coisa, eu pegar coisa emprestada, sonhar com casa de favor. Eu tô um pouquinho. Não vou falar apavorada, que apavorada é muito. Mas tô um pouquinho incomodada, assim, com esse sonho. E. Enfim, vamos ver o que significa, né, gente? Se eu souber o que significa, eu conto pra vocês. E é isso aí. Sigo no meu desafio de evolução pessoal, tá? Fiz algumas mudanças no meu iFood, ele voltou a tocar, ainda toca pouco, mas voltou a tocar. Tô feliz com isso.